Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Fabeta, bem-vindo ao meu canal. Comecei hoje tocando o meu cavaco, porque queria começar com um clima brasileiresco, ainda que o cavaco seja um instrumento português. Olha, uma bela entrada, eu não havia pensado, mas eu posso utilizar até de analogia. Por que eu vim fazer este vídeo hoje novamente falando sobre língua portuguesa e a sua variante português do Brasil? Porque eu estava ontem não, porque hoje é domingo, antes de ontem na escola, certo? Na aula de língua portuguesa, estudando literatura, estudando essa magnífica obra do Almeida Garrett, que é o Frei Luís de Souza. Estávamos estudando o Frei Luís de Souza, a sua obra, né? A sua obra, o Frei Luís de Souza. E então, uma aluna brasileira levantou a mão e fez um comentário utilizando como exemplo a mídia, né? A mídia, e pronto, bastou. A professora no mesmo momento disse: para, por favor, meninos, português europeu. Isso está errado. Com aquele jeito dela, não criticando a professora de forma alguma, mas eu acho que a abordagem foi um pouco errônea. Mas o que tem de errado em mídia para os que são brasileiros? Os portugueses já devem imaginar qual é o problema. Quando nós vamos ao latim, eu insisto, eu fico apertando a tecla do devemos estudar latim, e um desses motivos é para conhecer o desenvolvimento da língua portuguesa, né? Nós temos a palavra média. O que é uma média? Média é um meio. Por isso nós falamos que algo é médio, que algo está no meio, né? Então, quando eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que passar pela média. O meio de transmissão de algo é a média, em latim. Esta palavra passou para o português europeu intacta, como média. Então não se fala uma sala multimídia, como no Brasil, fala uma sala multimédia, a média. Porque é o meio com o qual se comunicam as coisas. Esta palavra, do latim, ela foi para o inglês. E a pronúncia anglicana, a pronúncia inglesa, ficou mídia. E ela passou do latim para o inglês. Do inglês para o português brasileiro. E no português brasileiro ficou mídia. É a mesma palavra. A mesma raiz latina, com a diferença de uma única vogal. Não é nem uma consoante, é uma única vogal, que é um E por uma I. E eu fiquei inculcado com isso porque, primeiro, ela foi extremamente severa, eu acho, neste comentário, levemente infeliz. Claro, ela está exercendo o papel de professora dela, ela deve ensinar português europeu. Mas não creio que tenha que ser essa abordagem e não acho que devemos dizer que tal é errôneo e tal não é errôneo. Inclusive, no mesmo momento ela falou, não, errado não, mas... né? Porque ela percebeu que o que ela havia dito não era correto. Algumas palavras mesmo, no português do Brasil, nós utilizamos um anglicanismo muito exacerbado, exagerado, demasiado, em profusão, né? Quem já leu o artigo do Dr. Evanildo Bechara defendendo a língua portuguesa, um dos maiores gramáticos da língua portuguesa, defendendo a gramática, no momento ele vai criticar, sim, os anglicanismos exagerados que nós temos na nossa língua. Então, delivery, né, up, outras palavras que nós temos que vêm de origem inglesa, muitas palavras que utilizamos no nosso dia a dia, background, sendo que são palavras que nós temos na língua portuguesa, né? Nós temos entrega, nós temos pano de fundo e etc, etc. Mas insistimos por uma síndrome de vira-lata, e também porque achamos que é mais bonito do que falar em português, entrega e etc. É até uma estratégia do marketing isso. E eu concordo. Porém, nesse caso da mídia, eu creio que é de um preciosismo com o latim que chega a ser exagerado. Por quê? Porque é a mesma raiz latina, a mesma palavra com a diferença de uma única vogal. Claro que deriva de um anglicanismo, mas ainda mantém-se a raiz latina, não é uma questão de uma palavra que tem uma raiz numa língua germânica. Não, é uma raiz latina, tal qual no português europeu. Mas por que existe essa discussão? Eu sequer entendo por que ela existe. Porque quando nós vamos ao latim, temos a palavra stella. Stella. O que é uma estrela? É uma estrela. E no português europeu não se pronuncia estrela, pronuncia-se estrela.
E no português do Brasil também, estrela, mas é uma pronúncia muito diferente, não muito, mas levemente diferente da pronúncia latina. Interessante isso. Ela é levemente diferente da pronúncia latina. E nem por isso é um preciosismo. Não devemos falar estrela, devemos falar estela. Então, isso me gerou uma discussão dentro da minha cabeça muito grande, porque muitas vezes nós temos um falso preciosismo com o latim. Não que não devemos ter o preciosismo, mas temos que ter. Mas eles temos um falso. Não, então nós devemos ser sempre fiéis ao latim, ao latim, ao latim. Quando na verdade muito do nosso vocabulário tem influência do árabe, tem influência do hebraico, tem influência do persa, tem influência de muitas línguas. Né? Você pesquise, eu convido. Pesquise a origem de arroz, pesquise a origem de alface, pesquise a origem de vermelho, pesquise a origem dessas palavras. Você encontrará uma origem que não é uma origem latina. Checkmate, pesquisa aí a origem de checkmate. São palavras que não têm origem latina. Né? Claro que nós devemos sim ter um apreço, um amor ao latim, claro, porque se não fosse pelo conhecimento que eu tenho em latim, eu jamais entenderia a origem dessa discussão. Apesar que eu não entendo os motivos que a levam, eu entendo a origem dela. Mas é isso. Eu queria saber o que você acha acerca disso. Eu queria saber muito o que você pensa acerca disso. Eu acho que na verdade é uma discussão idiota. Pelo menos em relação à palavra mídia. Se fosse lá, discussão em relação à palavra cachorro, né? Cachorro e cão. Tanto, por mais que nós no Brasil tenhamos a palavra cão, é mais comum falarmos cachorro. E aqui no português europeu não existe cachorro, é só cão. É uma discussão mais interessante, na minha humilde opinião, do que mídia e média. Eu acho uma discussão idiota. Eu acho uma discussão simplesmente imbecil. Desculpa, mas eu acho uma discussão imbecil. Uma perca de tempo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, compartilhe. Por favor, deixe o seu gostei. Alguns falam deixe o seu like, mas não deixe o seu gostei. Caso você queira me ajudar com os meus estudos, eu estou com o meu Pix aí na descrição. Eu estou também com o meu e-mail, caso você queira me contactar, você queira mandar um e-mail para mim ou qualquer coisa do gênero, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, comente, por favor, eu peço que você comente. Que você tenha um bom domingo, Deus te abençoe.